Sabe, todo mundo enfrenta batalhas na vida, né? Algumas são externas, contra coisas que a gente vê. Outras são internas, travadas no silêncio da nossa mente. Mas e se existisse um mapa, uma sabedoria antiga que nos ajudasse não só a sobreviver a essas lutas, mas a crescer com elas? É isso que a gente vai explorar hoje. 4 textos antigos que nos dão um modelo para encontrar libertação. Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que essas histórias de milhares de anos atrás podem ter algo a dizer sobre os nossos conflitos de hoje, sejam eles grandes ou pequenos? Para descobrir, vamos começar com o tipo mais claro de conflito: uma guerra. Nossa primeira parada nos leva ao antigo reino de Israel, um lugar que foi literalmente rasgado pela guerra. O livro de 2 Crônicas nos mostra um cenário bem real de uma nação em conflito, irmão contra irmão. É uma história sobre poder, traição e uma busca desesperada por salvação no meio do caos total. Para a gente entender a situação, imagine o seguinte: o reino se partiu em 2. Lá no sul, a nação de Judá, com seus reis, vivia sob ameaça constante. Depois de se desviarem de suas próprias regras, eles sofreram uma invasão devastadora. E agora, o rei Abias está prestes a liderar seu povo numa batalha gigantesca contra seus próprios parentes do norte. Agora, olha só esses números. A situação de Judá era terrível. Eles estavam numa desvantagem numérica absurda. O exército inimigo era o dobro do deles. Em qualquer análise militar, isso seria uma derrota certa. A escala da luta era simplesmente esmagadora. E é aí, bem no momento de maior desespero, que acontece uma coisa impressionante. Diante do que parecia ser o fim, o rei Abias muda o foco do jogo. Ele declara que a verdadeira força de Judá não está nos soldados, mas na fé. A batalha deixa de ser sobre poder militar e passa a ser sobre confiança espiritual. E é nesse ponto que a libertação vira uma possibilidade real. Ok, a gente saiu do campo de batalha de uma nação inteira e agora mergulha num outro campo de batalha, aquele que existe dentro de cada um. O Salmo 18 é um relato bem íntimo em primeira pessoa sobre como encontrar força no meio da luta pessoal. É a visão de um guerreiro. Essa é a grande questão que esse salmo levanta, né? Não se trata só de ter coragem para lutar. A questão é, de onde essa coragem realmente vem? Qual é a fonte dela? Pensa nessa imagem que é muito forte. O salmista não se vê como um herói que faz tudo sozinho. Ele descreve uma capacitação que vem de fora. As mãos dele são treinadas, a força dele é aprimorada a ponto de fazer coisas sobre-humanas. Não é mágica, sabe? É uma parceria. A força é desenvolvida não apenas dada de presente. E aqui, a gente vê a outra metade da equação, que é genial. Essa força não é um presente que se recebe uma vez e pronto. Ela é sustentada o tempo todo. A grandeza do guerreiro, segundo ele, não vem de si mesmo, mas de uma ajuda constante que o apoia. A libertação, nesse caso, é um processo contínuo de ser capacitado e amparado. Bom, a gente já viu a luta em nível nacional e também pessoal. Agora, vamos ainda mais fundo. A carta aos Romanos nos leva do campo de batalha físico para o campo de batalha da mente, do espírito, e oferece uma redefinição radical do que significa lutar. O ponto principal aqui, e que é surpreendente mesmo, é a definição de fraqueza. Não é sobre falta de força física. É algo que todo mundo já sentiu. Aquela admissão honesta de que, às vezes, a gente está tão perdido no meio do sofrimento que não sabe nem o que dizer, o que pensar ou o que pedir. E aí o texto mostra uma lógica que parece contraditória, mas que é muito, muito poderosa. A nossa fraqueza, nossa incapacidade de sequer colocar a dor em palavras se torna o ponto de partida para a ajuda divina. É exatamente quando a gente chega no fim das nossas próprias forças que um auxílio superior intervém. E essa intervenção garante que, no final, tudo, incluindo a nossa luta e fraqueza, contribua para um bem maior. E isso nos leva ao clímax, ao ponto alto emocional e teológico da nossa jornada. Se a libertação começa na nossa fraqueza, onde é que ela termina? Romanos 8 dá uma resposta que ecoa há séculos com uma força impressionante. O texto começa a lançar uma pergunta atrás da outra. Ele não foge da realidade dura da vida, não. Ele lista as piores formas de sofrimento que existem: dificuldade, perseguição, fome, perigo de morte. A tensão vai aumentando a cada pergunta, reconhecendo o quão brutais as nossas lutas podem ser. E aí vem a resposta. E ela é surpreendente. A promessa não é de que não vamos mais ter lutas. Pelo contrário, é a de vitória no meio de todas essas coisas. A perspectiva muda de simplesmente sobreviver ao sofrimento para ser mais do que vencedor.
através de um amor que fortalece. Essa é a declaração final, a mais absoluta de todas. É uma convicção de que não existe força no universo, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, capaz de quebrar essa conexão. A libertação definitiva não é escapar da batalha, mas ter a certeza de um amor inabalável que nos acompanha através dela. Até agora a gente explorou grandes batalhas e verdades existenciais profundas. Mas e a luta do dia a dia? Aquela que a gente encara toda manhã quando acorda? O livro de Provérbios traz a gente de volta para o chão, mostrando que a batalha pela sabedoria acontece nas nossas escolhas diárias. Provérbios coloca as coisas de um jeito bem claro, sabe? É como se fosse uma bifurcação na estrada que a gente encontra todo dia. De um lado, o caminho de ouvir, de aprender com os erros, que leva ao crescimento. Do outro, o caminho de ignorar conselhos, que leva a consequências dolorosas. A luta diária é simplesmente escolher que caminho seguir. E aqui fica o alerta principal. Ficar no caminho da sabedoria não é algo que acontece uma vez só. É uma escolha ativa, contínua. Se desviar é fácil, basta parar de ouvir. Ficar no caminho do conhecimento exige um esforço constante, uma luta diária para se manter aberto ao aprendizado e à correção. E assim, depois de passar por esses 4 textos, por esses 4 mundos antigos, a gente fica com a pergunta que pode mudar tudo. Se a força pode ser encontrada na fraqueza, se a vitória é garantida pelo amor, e se a sabedoria é uma escolha de todo dia, talvez o objetivo não seja eliminar o conflito das nossas vidas, mas sim ressignificar o conflito. Talvez nossas maiores batalhas sejam, na verdade, nossas maiores oportunidades. É algo para se pensar.